Olá, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma aula de história, né? Hoje nós vamos falar da Mesopotâmia. Nós já começamos a falar da Mesopotâmia, mas nós vamos falar da Mesopotâmia parte 2, né? Material organizado pela professora Jusilene e a narração é minha, tá bom? É lógico que vocês já estão acostumados, né? Nós estamos seguindo o nosso livro didático, né? Um livro didático. Então, vocês vão acompanhar comigo na aula, vocês vão pegar lá na página 83, para depois nós fazermos as atividades, tá bom? Bora lá. Então, estudar história é sempre muito importante. Na aula passada, eu falei com vocês da Mesopotâmia, que a Mesopotâmia significa entre rios, né? Então, Mesopotâmia está entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Vocês estão vendo de fundo aí um mapa da Mesopotâmia, né? Só para ficar diferenciado um pouquinho aí das nossas aulas, tá bom? Nós falamos das religiões, que as religiões mesopotâmicas eram, em sua grande maioria, ou na sua maioria, politeístas. O que são politeístas? São religiões que tem vários deuses, né? Eu citei os deuses aí para vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre os sacerdotes e os templos, né? Os templos religiosos, eles eram muito importantes na Mesopotâmia, porque tudo na Mesopotâmia se resolvia, né? Se acontecia em torno desses templos religiosos, né? Cada cidade tinha vários templos, né? Não só na Babilônia, que é a Babilônia atual Iraque, mas em outras cidades dedicadas aos deuses. Então existia vários templos, né? No templo, os sacerdotes e as sacerdotisas, eles conduziam as cerimônias religiosas e administravam os bens e os negócios ali daquela comunidade, né? Com as oferendas que eles recebiam dos fiéis, os sacerdotes acumulavam riquezas em forma de terras, rebanhos, sementes e etc. E eram sacerdotes que dominavam toda a situação ali, né? Por quê? Como assim sacerdotes? Eles tinham um pouco mais de sabedoria que as outras pessoas, e eles conduziam a parte religiosa, eles conduziam a parte econômica, tudo que envolvia ali naquele período, né? Por exemplo, para controlar as atividades econômicas, os sacerdotes desenvolveram a escrita, que nós falamos na aula passada e vou repetir, a escrita e a numeração, né? Devido ao poder religioso e econômico, muitos sacerdotes tinham forte influência política. Então, eles receberam tantas doações, tantas coisas, que eles iam perdendo o controle. Então, eles desenvolveram a numeração, as escritas, para poder dar certo, né? Para eles poderem resolver toda a situação. Os reis e os palácios. Olha, nesse período aí, existiam várias hipóteses. Vocês sabem que com a história nós trabalhamos com hipóteses, né, que pode acontecer, que aconteça, e também com fatos verdadeiros. Então, o fortalecimento do poder nas cidades da antiga Mesopotâmia, ele vai acontecer, né? Então, a defesa das cidades tornou-se uma preocupação para os habitantes, né? Então, na sociedade mesopotâmica, o rei exercia as atividades políticas e militares. Além disso, tinha também liderança religiosa, tá? Liderança religiosa. O poder do rei começou a ser transmitido a seus parentes, dando origem aí à monarquia hereditária. Isso acontece tudo a partir do século II antes de Cristo. Então, com exceção das pessoas da classe elevada, na classe social, nós chamamos de elite, a maior parte da população vivia de certo modo em regime de servidão, tá? Eles tinham que servir tanto os reis como os sacerdotes. A imposição dessa servidão, dessas obrigações, constituiu o que os historiadores chamam de servidão coletiva. Então, essa servidão foi incomum na Mesopotâmia, como no Egito e quanto em vários outros lugares. E aí, se vocês olharem no livro de vocês, na página 85, a escrita suméria,
a escrita suméria ela não foi inventada por um único povo, né? Ela foi de extrema importância. Então, os sumérios desenvolveram um sistema de escrita por volta de 3.300 antes de Cristo, né? E os sacerdotes teriam percebido que já não conseguiam transmitir todas as informações e guardar todas as informações de forma oral, e os empréstimos, os pagamentos, os animais, os armazéns e tudo mais. Então, para garantir essas informações, eles criaram, aos poucos, foi criando um sistema que supõe que foi desenvolvido aos poucos, né? Um sistema de escrita, criando alguns sinais de números, e outros representavam coisas. Entre os sumérios, o sistema numérico sexagesimal, que tinha como base o número 60, e esse sistema é utilizado até nossos dias para medir os graus 30, 90 e 360 graus, né? Para escrever, os sumérios utilizavam argila, que é um tipo de estilete e uma forma de cunha, né? Que nós vamos chamar essa escrita de escrita cuneiforme, tá? E aí eles iam fazendo desenhos e marcando com essa cunha na escrita cuneiforme. E as escolas de ontem e hoje. Então, isso na página 86 aí do seu livro didático, tá bom? Então, as escolas da Mesopotâmia eram bem diferentes das escolas atuais, das escolas de hoje. Segundo alguns historiadores, estudar nessas escolas era privilégio somente da elite, né? Privilégio somente da elite. Nas aulas, os estudantes aprendiam a ler, escrever e resolver problemas de matemática, tá? As turmas eram pequenas, com cerca de 4 alunos, e estudavam uma tábua de argila elaborada pelo professor. A disciplina era rígida e os castigos físicos eram usados com frequência. E hoje, o ensino escolar é bem diferente daquela época, né? No Brasil, as leis asseguram que todas as crianças têm direito à alfabetização, e um dos objetos da aprendizagem dos nossos primeiros anos de estudo, durante o ensino fundamental, são as crianças continuam estudando sua língua e aprendendo assuntos de outras áreas do conhecimento, como a matemática, história, geografia, ciências, artes e outros, né? E direito. Por exemplo, o direito lá naquela época, então foi na região da Mesopotâmia, ali na Mesopotâmia também, que se criaram os primeiros códigos jurídicos, né? Quem quer estudar direito, aí, ó, entre os mais antigos códigos, destaca que foi instituído no governo de Hammurabi, o código, o rei Hammurabi, o rei da Babilônia, né? O chamado Código de Hammurabi, ele reunia normas sobre diversos assuntos da vida social, né? Tratava de crimes como homicídios, lesões corporais, roubos, questões comerciais, divisão social, casamento, herança e outras coisas. Boa parte das normas foi estabelecida a partir dos costumes já herdados, já praticados ali com os povos mesopotâmicos, né? O princípio de talião. O princípio de talião, em muitas sociedades antigas, o criminoso era punido com diversos tipos de revide, isto é, várias formas de pena. Muitas vezes, nesse princípio de talião, esses revides se transformavam em violência sem fim, né, entre grupos rivais. O Código de Hammurabi instituiu um meio para limitar esses excessos, e era o princípio de Talião, ou seja, a lei de Talião, pelo qual apenas seria proporcional à ofensa cometida. Ou seja, vocês já ouviram falar naquele ditado olho por olho, dente por dente? Olho por olho, dente por dente? Então, a lei de Talião, né? Os artigos do Código de Hammurabi escrevem casos específicos que serviam de modelo a serem aplicados nas questões semelhantes. Tipo, artigo 229. Se um arquiteto constrói para alguém e não faz solidamente essa casa que ele construiu e cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto deverá ser morto. Artigo 230. Se fere
De morte o filho do proprietário, deverá ser morto o filho do arquiteto. Artigo 231 da lei lá do princípio de Italião, da lei de Hammurabi. Se mata um escravo do proprietário, ele deverá dar ao proprietário da casa outro escravo. Então, atualmente, o código de Hammurabi, ele pode parecer brutais, mas, no entanto, para a época, esse princípio de Italião, esse código de Hammurabi, essa lei dente, olho por olho, dente por dente, era uma lei que funcionava, que agia ali no meio. Hoje, claro que nós não vamos fazer isso, né? Hoje tem as instâncias, tem os meios, tem a justiça para resolver tudo isso. Hoje ninguém pode resolver com as suas próprias mãos. Mas os primeiros códigos estavam ali. E recapitulando, os sacerdotes eram muito importantes, as escritas da Suméria, né? A lei do Código de Hammurabi, a lei de Italião. E aí agora vocês vão pegar. É lógico que se você tiver alguma dúvida, você vai retomar aí no livro, no seu livro didático, que está explicando tudo, né? Está bem interessante. Você agora vai fazer as atividades propostas pela professora Jusilene, tá bom? Qualquer dúvida, o que você vai fazer? Fale com seu professor. Quando você estiver fazendo as atividades, fale com o professor. Veja o nosso vídeo aí, que você vai receber em casa, mas fale com seu professor. Pergunte para o seu professor e não esqueça de enviar a atividade para o seu professor, né? Segundo o que a professora Jusilene propôs aí, você vai fazer a atividade 4 e 5 da página 89, tá? Vai fazer a atividade 4 e 5 da página 89. Então, a atividade 4 e 5 aí da página 89, você vai ler, responder as alternativas da 4, A, B, C e D, e depois a questão 5, que fala aí da epopeia de Gilgamesh, né, que é uma das obras literárias mais conhecidas da antiga Mesopotâmia. Você vai ler essa obra, né, tem esse textinho aqui, um textinho aqui embaixo, você vai ler esse textinho e responder as questões A e B, tá? As alternativas A e B. Então, até a nossa próxima aula. Eu vou ficando por aqui, né? Mas em breve nós estaremos juntos novamente, tá bom? Grande abraço para vocês, sexto ano. E não esqueça, qualquer dúvida, procure o seu professor. E estudar, estudar, estudar. O estudo é a chave que abre as portas para todos os horizontes.